Nulidades. Não está aí, querida. Eu vou passar depois para vocês, tá bom? Ok. Vamos então hoje falar sobre nulidades, né? Um assunto muito importante. Bom, conceito. Para quem quiser anotar, nulidade é um vício processual. Cara, Vou passar. Então, Vou passar para a Nena, tá? No finalzinho a gente passa para a Nena distribui o pessoal. Bom, assim vocês podem imprimir. Nulidade é um vício processual decorrente de inobservância de exigências legais capaz de invalidar o processo no todo ou em parte. Tá? Ora, o que vem a ser a nulidade? Vocês sabem que os atos processuais devem ser praticados de uma determinada maneira. Essa maneira ela é estipulada através de normas infraconstitucionais ou através da própria Constituição. Se na hora em que a parte pratica um ato processual, ela o faz fora dessas formalidades legais, ela gera a nulidade, que pode ser absoluta ou pode ser relativa. A nulidade nada mais é do que o descumprimento, a inobservância da forma pelo qual o ato deve ser praticado. A nulidade, ela tem duas acepções. Uma no sentido de vício e uma no sentido de sanção. Quando eu digo que há uma ilegitimidade de parte, eu tenho aí um vício. Por quê? Existe um indicativo, né, do motivo que torna o ato imperfeito. Se eu tenho uma ação penal privada que é movida pelo Ministério Público, eu tenho uma ilegitimidade de parte. E se a lei me diz que quem deve mover a ação penal privada é o particular, se o Ministério Público o faz, ele vai estar praticando uma nulidade. Mas existe também a possibilidade da nulidade ser uma sanção. Ou seja, o que acontece, por exemplo, quando o Código de Processo Penal estipula que se eu praticar aquele ato daquela forma, eu vou gerar uma nulidade absoluta. Exemplo, se a citação não for feita de forma válida, ou seja, se ela, por exemplo, em vez do oficial de justiça citar o réu, ele cita a terceira pessoa que não o réu, ele não está praticando a citação de uma forma válida. E se ele não está praticando uma citação de uma forma válida, ele está gerando nulidade. E a lei me diz que quando aquela citação não é praticada de forma válida, vai existir a nulidade absoluta. Então, nesse sentido, ela tem o aspecto de sanção, ou seja, pena. Impor uma pena à parte que não praticou o ato processual de forma correta. Eu trouxe para vocês aqui três conceitos diferentes de nulidade. O conceito do Borges da Rosa, o conceito do Manzini e o conceito do Frederico Marx. Para Borges da Rosa, a nulidade é o defeito jurídico que torna sem valor ou pode invalidar o ato ou processo no todo ou em parte. O defeito jurídico ocorre porque o ato processual foi praticado em desacordo com o que manda a lei. Quando eu digo torna o processo, inválido no todo ou em parte, no todo, quando se referir à nulidade absoluta, em parte, quando se referir à nulidade relativa. Já o Manzini diz que a sanção de nulidade importa que o ato irregular declarado nulo se considera em si e para todos os efeitos como não realizado. Ora, se eu tenho um ato processual
que foi praticado fora do que manda a norma infraconstitucional, ou que esse ato foi praticado violando princípios de ordem pública, esse ato, gerando nulidade, é como se ele não tivesse sido praticado, porque ele terá que ser praticado novamente, uma vez que ele praticado sob a eiva da nulidade, ele é considerado nulo de pleno direito. Já para Frederico Marques, a nulidade é uma sanção que no processo penal atinge a instância, o ato processual, que não estejam de acordo com as condições de validade impostas pelo direito objetivo. Ora, quais são essas condições de validade impostas? Você só pode ser julgado por um juiz que tiver sido investido na função mediante concurso de provas e títulos, princípio da oficialidade. Uma parte que se tornou rével só pode ser processada se for nomeado um advogado dativo para que ele possa apresentar o contraditório e ampla defesa. Uma testemunha imprescindível deve ser intimada porque ela pode ser fundamental para a elucidação da causa. Então, todas essas são hipóteses em que o descumprimento das formalidades legais pode gerar nulidade processual. Vamos ver a classificação dos vícios processuais. Bom, vamos começar falando da irregularidade, depois vamos falar da nulidade relativa, depois da nulidade absoluta e depois da inexistência. O que é irregularidade? Qual é a diferença entre a irregularidade, a nulidade relativa, a nulidade absoluta e a inexistência? Um ato, ele é irregular quando ele desatende as exigências formais sem qualquer relevância. A formalidade violada está estabelecida em norma infraconstitucional e não visa resguardar o interesse de nenhuma das partes, traduzindo o fim em si mesmo. Olha, o que nós temos aqui é a seguinte situação. Nós temos um ato processual que foi praticado em desacordo com a norma infraconstitucional. Mas essa norma infraconstitucional, ela não viola o interesse de nenhuma das partes. Essa é a diferença básica entre a irregularidade e a nulidade relativa. Qual a diferença entre a irregularidade e a nulidade relativa? Na nulidade relativa, o que acontece? O ato, praticado fora das exigências legais, ele viola norma infraconstitucional, que disciplina interesse das partes. Disciplina interesse das partes. Já a irregularidade também viola norma infraconstitucional, mas ela não disciplina interesse das partes. Por essa razão, seu desatendimento é incapaz de gerar prejuízo. Isso é uma outra característica da irregularidade. Enquanto a nulidade relativa gera prejuízo e o prejuízo tem que ser provado, na irregularidade não existe prejuízo, embora o ato tenha sido violado, a forma como o ato é praticado tenha sido violado. Não poderia ser o contrário? Não entendi. Não, porque se ele violar norma infraconstitucional, se ele gerar prejuízo para as partes, ou se ele prejudicar o interesse das partes, nós não vamos ter irregularidade, vamos ter nulidade relativa. A irregularidade, ela viola a norma infraconstitucional, mas não prejudica o interesse da parte
e não gera nenhum prejuízo. Exemplo, falta de leitura do libelo antes de produzir a acusação em plenário. Meus amigos, embora o Código de Processo Penal estabeleça que o promotor, antes de fazer a acusação, ele é obrigado a fazer a leitura do libelo. Se ele começar a fazer a acusação e no meio da acusação ele se lembrar e for lá e pegar e ler o libelo, não haverá nulidade relativa. Haverá uma mera irregularidade. Por quê? Porque embora o promotor tenha violado uma norma infraconstitucional prevista no Código de Processo Penal, não houve nem violação dos interesses das partes e nem prejuízo para nenhuma das partes. Já a nulidade relativa, vamos entender a nulidade relativa como aquela nulidade que viola norma estabelecida no ordenamento jurídico legal, que é a norma infraconstitucional. Ela viola o interesse das partes e gera prejuízo para as partes. A diferença dela para a nulidade absoluta é que enquanto a nulidade relativa viola normas infraconstitucionais, a nulidade absoluta viola normas constitucionais. Enquanto a nulidade relativa ela viola interesse das partes, a nulidade absoluta viola interesses de ordem pública. Enquanto a nulidade relativa ela tem que ser arguída no momento oportuno, senão ela preclui, a nulidade absoluta não. A nulidade absoluta não precisa ser arguída, pode ser declarada de ofício a qualquer momento, porque sendo ela nulidade absoluta, ela não preclui. Então, a nulidade relativa viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal, norma infraconstitucional. A formalidade violada é essencial ao ato, pois visa resguardar o interesse de um dos integrantes da relação processual, e por essa razão, seu desatendimento é capaz de gerar prejuízo para as partes. O interesse, no entanto, é muito mais da parte do que da ordem pública. Não é um interesse de ordem pública. A nulidade relativa resguarda o interesse da parte. Se for resguardar interesse de ordem pública, será nulidade absoluta. Um exemplo que eu cito para vocês é a incompetência territorial. Imaginemos que uma pessoa tenha recebido um tiro em Conceição do Araguaia e seja levado de ambulância até Araguaína para ser submetido a tratamento médico. E lá em Araguaína venha a falecer. Se o inquérito for tombado em Conceição e se a ação penal for movida em Conceição, convém destacar que, como o resultado se deu em Araguaína, o que pode acontecer? A competência territorial se deslocaria para Araguaína. Mas, se por um acaso o juiz de Conceição receber a denúncia e se o defensor na defesa